Olá pessoal, tudo bem? Né? Nosso curso de raciocínio lógico, beleza? E vamos falar hoje sobre princípios de contagem, tá? Importantíssimo esse assunto, né? Da análise combinatória, né? Princípio de contagem, princípios fundamentais da contagem, melhor ainda, né? Onde é comum a todas as bancas, onde cai sempre em concurso público, né? Beleza? E hoje vamos falar o seguinte, vamos falar quem são esses princípios fundamentais da contagem, saber quem são esses princípios e fazer as questões. Osmar, qual vai ser o método que você vai utilizar? Você vai trabalhar só usando os princípios ou você vai colocar os princípios juntamente com aquelas fórmulas? Olha, eu particularmente prefiro trabalhar sem as fórmulas, né? Onde você vai desgastar, vai gastar menos energia, porque aquela energia que você gasta para decorar a fórmula, para decorar aquele monte de ideias ali, você gasta fazendo o que, Josmar? Interpretando a questão. Beleza? Então, ao invés de nós gastarmos energia decorando as fórmulas, nós vamos gastar essa mesma energia para fazer o quê? Para aprender a interpretar. Porque o grande lance não é você decorar a fórmula em si, porque são várias. Então, às vezes, a pessoa não consegue interpretar a questão e não sabe nem qual é a fórmula adequada, né, para aquele tipo de item ali. Beleza? Então, a gente vai aqui aprender quem são os princípios fundamentais, né, quais são eles, como eles são interpretados, como eles são utilizados e como é que eu vou fazer essas questões de análise combinatória. Beleza? Aqui comigo, então? Vou começar aqui, ó. Olha só. Vamos colocar o seguinte. Princípios fundamentais da contagem, né? Princípios fundamentais da contagem, como é que é isso, né? Contagem, o que significa, né? Os princípios fundamentais da contagem. É formação de quê? Olha só, o nome fala contagem. Então eu vou, é da ideia de contar, não é isso? Ou seja, é quando se pergunta para você quantos agrupamentos podem ser formados. Pronto, é isso. Ah, quantos agrupamentos ou grupamentos eu posso formar, Josimar? Ah, então quando eu falo contagem, é o estudo de quê? É o estudo que você vai estar agrupando elementos, né? Em que esses elementos podem ser pessoas, podem ser objetos, podem ser números, podem ser letras. Você está agrupando elementos, beleza? Então, para agrupar esses elementos e você fazer uma contagem, há tantos grupos, tantas equipes, tantos times, tantas comissões, né? Tantas senhas. Você usa o quê? Você usa dois princípios fundamentais para realizar a contagem desses agrupamentos. E quais são esses dois princípios? Primeiro, o princípio multiplicativo. Quem é o princípio multiplicativo, Osmar? É o nosso E, que na matemática o E dá a ideia de quê? De multiplicação. E o segundo princípio é o princípio quê? Aditivo. Que é quem? É o O, que dá a ideia de soma. Então nós temos o princípio multiplicativo e o princípio aditivo ou. Com esses dois princípios, nós conseguimos realizar o quê? Contagens. Nós conseguimos fazer o quê? Agrupar, né? Agrupar elementos, né? Nós podemos agrupar elementos. E esses elementos, Josimar, que nós podemos agrupar, né? Como é que será, como é que é feito isso? Olha só, nós podemos agrupar esses elementos, mas só tem um porém. Alguns grupos, você vai perceber que a ordem dos elementos é importante. Por exemplo, uma senha. Ah, dentro de uma senha, eu falar a senha 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, são distintas. Mas se eu estiver agrupando, por exemplo, pessoas. Ah, eu estou fazendo aqui um grupo. O grupo é André, Beto, Caio. Caio, Beto e André. Opa, a ordem já aí não importa. Então eu percebo o seguinte, né? Eu percebo o seguinte. Nós temos que entender, né, que para fazer essa contagem,
Uma hora eu vou ter que usar o e, eu quero uma coisa e a outra. E em outro momento eu vou ter que usar quem? O princípio aditivo, que é o quê? O ou, eu quero uma coisa ou a outra. Então esses princípios fundamentais da contagem, né, que nós utilizamos para fazer o quê? Agrupar elementos, em que o princípio multiplicativo dá a ideia de e o princípio aditivo dá a ideia de ou. Então eu quero uma coisa e a outra, ou eu posso querer uma coisa ou a outra, beleza? Então, Osmar, vamos esclarecer um pouquinho qual a diferença entre o e o ou. Vamos. Qual que é o exemplo primeiro? Um exemplo. Digamos que você pegue e vá a uma loja e compre o seguinte. Compre 3 calças, 2 blusas e 2 sapatos. Beleza? Então você vai a uma loja e você compra 3 calças, 2 blusas e 2 sapatos. E você se pergunta, poxa, de quantas maneiras distintas, né? De quantas formas eu posso estar me arrumando utilizando essas peças de roupa? Então, de quantas maneiras distintas nós podemos estar nos arrumando, né? Utilizando essas peças aí. Então, vamos pensar o seguinte. Olha só. Nós temos quantas calças? Você tem quantas calças, por exemplo? Você tem 3 calças. Você tem a calça 1, você tem a calça 2, você tem a calça 3. Com essa calça 1, Josimar, com essa calça 1, você percebe o seguinte. Com essa calça 1, você possui 2 possibilidades de quê? De blusa. Então você pode usar a blusa 1 ou a blusa 2. Com a calça 2, a mesma coisa. Você pode usar a blusa 1 ou a blusa 2. E com a calça 3, da mesma forma. Você pode usar a blusa 1 ou até mesmo a blusa 2. Então você tem possibilidades. Com a calça 1, 2 possibilidades de blusas. Com a calça 2, 2 possibilidades de blusa. E com a calça 3 também, 2 possibilidades de blusas. Mas agora, com cada blusa dessa, nós podemos usar quantos sapatos? Então, eu tenho o sapato 1, sapato 2. Para a blusa 2, a mesma coisa. E assim sucessivamente. Então, você pode fazer o seguinte. Você pode estar, né? Você pode estar, ó, digamos, usando a calça 1 e a blusa 1 e o sapato 1. Você está usando uma coisa e a outra. Então, eu uso a calça 1 e a blusa 1 e o sapato 1. Ou, olha, você pode usar a calça 1 e a blusa 1 e o sapato 2. Ou a calça 1, a blusa 2 e o sapato 1, uma coisa e a outra. E aqui também pode ser, ó, e o sapato 2, ou, e assim sucessivamente. Então você usa uma coisa e a outra, calça e blusa e sapato, ou depois calça e blusa e sapato, dependendo da calça, da blusa e do sapato. Então, calça 1, blusa 1, sapato 1. Ou calça 1 e blusa 1 e sapato 2. Ou calça 1, blusa 2 e sapato 1. Ou calça 1, blusa 2 e sapato 2 e assim por diante. Então você pode usar quantas são as maneiras dessa pessoa se arrumar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 maneiras distintas. Nós temos 12 maneiras distintas. Não é isso? Então, você percebe que o E e o O, eles estão aí, ó, trabalhando juntos. Então, nós fizemos uma contagem. Que contagem foi? A pergunta era, de quantas maneiras distintas você ou eu, né, que se nós comprarmos essas quantidades de peças de roupas aí, podemos nos arrumar. E percebemos o seguinte, com essas peças de roupas, nós temos 12 maneiras distintas, nós agrupamos, né, essas peças e fizemos uma contagem. A contagem foi o quê? Foram 12 maneiras. Então nós temos 12 maneiras aí distintas de estar nos arrumando. Beleza? Ah, Josmar, que bacana, mas eu percebi o seguinte. Fale. Eu percebi que se porventura eu tiver muitos elementos, e se eu montar tipo essa árvore aí que você montou, vai ficar um pouco complicado. Realmente vai mesmo. Aí daí é que vem o quê? A ideia do quê? Dos princípios de contagem, né? Onde você vai ter o seguinte, ó. Você tem calça e blusa e sapato. Calça, blusa e sapato. Não é isso? Você tem calça, blusa e sapatos. Então o pensamento vai ser o seguinte. Para responder pelo princípio multiplicativo, não, pelos princípios de contagem, né, que pode ser o multiplicativo ou aditivo, você vai fazer o seguinte. Eu vou usar uma calça, então calça, blusa e sapato. Você vai usar uma coisa ou a outra, ou você vai usar uma coisa e a outra? Ah, Josmar, eu vou usar uma coisa e a outra. Então é por isso que eu vou multiplicar. Então por isso que o pensamento aí é um pensamento o quê? Multiplicativo, certo? Você vai fazer uma coisa e você usa uma calça e uma blusa e um sapato. Você usa calça e blusa e sapato. Mas para preencher esses tracinhos agora, nós vamos falar de uma palavra mágica, né? Uma palavra que você vai ter que usar ela o tempo inteiro. E essa palavra é que vai trazer o quê? A interpretação correta. E essa palavra é o quê? A palavra possibilidades. Essa é a palavra que eu vou usar o tempo inteiro, beleza? Para que o meu raciocínio aconteça de maneira correta, beleza? Então, eu vou usar a palavra possibilidades. Para quê? Para evitar toda essa árvore gigante aqui, ó. Para evitar tudo isso. Não preciso, né? Você vai perceber que com essas 3 linhazinhas aqui, esses 3 tracinhos, a gente consegue fazer todas as questões. Osmar, eu não estou dizendo que eu vou usar 3 calças. Eu estou dizendo que eu tenho 3 possibilidades. Então, para calças, nós temos 3 possibilidades. Para blusas, nós temos quantas, Josmar? Ah, para blusas, nós temos 2 possibilidades. Eu não estou dizendo que eu vou usar 2 blusas, porque a gente só usa uma. Mas, Josmar, eu tenho 2 o quê? Possibilidades. E para sapatos, nós também temos o quê? 2 possibilidades para sapatos. Então, nós temos 3 vezes 2, que dá 6. E 6 vezes 2, que dá 12. Quero 12 anteriormente aí. Então, com esses princípios de contagem, nós conseguimos, né, realizar o quê? Esses agrupamentos, beleza? Nós conseguimos agrupar esses elementos. Então, sempre pensar o que, Osmar? Pensar em possibilidades, beleza? Possibilidades. Aquilo que eu preciso é a quantidade de tracinhos que eu vou colocar. E para preencher esses tracinhos, a palavra possibilidades. Beleza? Então ficar esperto, beleza? O que a gente precisa aí. Tá ok? Não vamos vacilar não. Ótimo. Josmar, então como é que funciona isso? Olha só, vamos fazer o seguinte. Nós temos 2 momentos importantes.
Primeiro momento, Josmar, nós iremos trabalhar com um tipo de questão primeiro. Depois, a segunda forma. Primeiro é o seguinte, nós queremos agrupar, né, nós queremos envolver o quê? Questões em que a ordem dos elementos altera a natureza. Então é o seguinte, coloca aí, ó, questões em que a ordem dos elementos altera a natureza. Questões em que a ordem dos elementos altera a natureza. Deixa eu ver aqui. Josimar, a ordem altera. Me explica isso, né? O que é a ordem alterar? O que significa a ordem alterar? Por exemplo, formação de. Se eu quero fazer o seguinte, as questões que eu vou tratar agora são aquelas questões em que a ordem dos elementos altera a natureza. Por exemplo, se eu falo para você sobre uma senha, se eu falo para você sobre uma matrícula, fila, uma fila com pessoas, a ordem importa? Importa. A ordem altera ou não altera? Altera. Você ser o primeiro, você ser o último da fila é a mesma coisa? Não. Alterou a fila. Classificação. Protocolo. Código. Número telefônico. Números mesmo, normal. E etc. Nós iremos trabalhar primeiramente com questões que envolvem esse raciocínio, né? Com questões que trabalham com a formação, né, de senha, matrícula, fila, classificação, protocolo, código, número telefônico, números e etc. Mas, Josmar, por que você colocou que a ordem altera a natureza? Vou te dar um exemplo, então. Por exemplo, aqui, ó, se eu falo assim para você, quer ver? Assim para você, ó. A senha. 1, 2, 3. E a senha 3, 2, 1. É a mesma senha? Elas são o quê? São diferentes. Por isso que a ordem altera a natureza. 123 e 321 é diferente. Por exemplo, também aqui, ó. Falo a matrícula. RX231. É diferente de quem? De RX 321. Não é verdade? Ó, RX 231, RX 321. Então elas são o quê? São diferentes. A ordem dos elementos altera a natureza. Uma fila e uma classificação, dá na mesma, né? Por exemplo, foi André, Beto, Caio, Daniel e Elcio naquela fila ou naquela classificação. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto colocado. Ah, não, Ismar, foi o seguinte, foi Elcio, Daniel, Caio, Beto e André. É a mesma fila? Não. É a mesma classificação? Também não. Protocolo, o número telefônico, né? Então tudo isso aqui, a ordem importa, ou seja, a ordem ela é relevante. A ordem altera a natureza. Então é o seguinte, quando isso acontecer, o que nós iremos fazer? Vamos lá, ó. Quando nós pegarmos uma questão de concurso, que envolve o agrupamento de elementos para a formação de uma senha, de uma matrícula, de uma classificação, de um protocolo, de um número telefônico e assim por diante. Ou seja, eu estou formando, né? Eu estou formando um agrupamento em que a ordem dos elementos altera a natureza. Quando isso acontecer, o que eu vou fazer? Aí vamos lá. Vamos aqui agora, ó. Você vai fazer assim, por exemplo, quer ver, ó? Aqui um exemplo para você.
Vamos aqui pegar logo um exemplo. Aqui, ó. Primeira questãozinha aqui, um exemplo. Josmar, estamos trabalhando com o que primeiramente? Questões, vamos lá de novo, ó. Questões em que a ordem dos elementos altera a natureza. Senhas, matrículas, filas, classificação, protocolo, código, meu telefone e números normais. E etc. aí. Bem, quantos números, vamos lá, ó. Quantos números de 4 algarismos podemos formar com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 7? Josmar, é a formação de quê? Estou formando o quê? Números. Números, vou colocar sempre essas questões para você aprender comigo, ó. Números. A ordem importa, chamar de OI. Sempre é essa a interpretação que eu quero para evitar as fórmulas. Ó, de novo aqui. Eu estou formando o quê? Mas estou construindo o quê? Números. Então, se eu estou formando números, a ordem importa. Então, quantos números de 4 algarismos podemos formar com os algarismos 2, 3, 4, 5, 7? Eu quero números de quantos algarismos? Eu quero formar números de 4 algarismos. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Beleza? Mas a minha disposição, as minhas possibilidades são quem? 2, 3, 4, 5 e 7. Então, olha só. Eu quero números de 4 algarismos. Por isso eu coloquei o quê? 4 tracinhos. Se fossem números de 3 algarismos, 3 tracinhos. Se fossem números de 5 algarismos, 5 tracinhos. A partir de quem? 2, 3, 4, 5 e 7. Então, 2, 3, 4, 5 e 7 são as nossas o quê? São as nossas possibilidades. Então, 2, 3, 4, 5, 7 são as nossas possibilidades. Beleza. Então, olha só. Josmar, para a primeira posição, nós temos quantas possibilidades? Opa, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 possibilidades. Outra coisa, gente. Nesses tracinhos aqui, pelo amor de Deus, aqui não entram números. Aqui só entram o que, Josmar? Possibilidades. Ou seja, esses 5 que nós encontramos aí, não é esse 5 aqui. Jamais. Os 5 que está no tracinho são 5 possibilidades. Porque ali pode entrar tanto o 2, quanto o 3, quanto o 4, quanto o 5 e quanto o 7. Então nós temos 5 possibilidades. Para a segunda posição, nós temos quantas possibilidades? Nós continuamos com 5 possibilidades. Mas por que não são 4? Uai, ele falou para a gente em algum momento que esses números formados, eles deveriam ter algarismos distintos? Não, não, não. Né? Em momento algum se falou que os algarismos tinham que ser o quê? Distintos. Né? Então, se não fala que tem que ser distintos, é porque pode repetir. Então, nós temos para a segunda posição também 5 possibilidades. Josmar, para a terceira posição, quantas possibilidades? Novamente, qualquer um dos 5 números eu posso usar novamente. Não é isso? Então, 5 possibilidades e depois 5 possibilidades. Beleza? Agora, o número é formado pelo primeiro, e pelo segundo, e pelo terceiro, e pelo quarto algarismo. E o E é o princípio multiplicativo. Então, vai ser 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. Então, nós temos 625 números, né, de 4 algarismos, formados por 2, 3, 4, 5 e 7. E outra coisa importantíssima, Josmar, quando essa ordem importa, eu quero chamar a atenção para um detalhe. Quando essa ordem importa, porque é formação de número,
nós só iremos multiplicar as possibilidades. Você percebeu que eu só fiz aqui, ó. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Aqui embaixo não teve nenhuma divisão. Tá entendendo? Porque lá na frente, quando a ordem não importar, além de multiplicar, nós iremos fazer o quê? Nós iremos dividir. Beleza? Então, a ordem importa. Vou colocar até aqui, ó. Observação. Quando a ordem altera a natureza, só iremos multiplicar as nossas possibilidades. Quando a ordem altera a natureza, só iremos multiplicar. Guarda isso para evitar as fórmulas. Eu só multiplico as possibilidades. Então, quando nós tivermos questões falando sobre, vamos lá de novo, falando sobre senhas, matrículas, fila, classificação, protocolo, código, número telefônico e números normais, Josimar, nesse tipo de questão, até colocar aqui também, em que a ordem importa, em que a ordem altera a natureza, só multiplica, quem, Josimar? As possibilidades. Eu só multiplico, beleza? Só multiplica as possibilidades, não pode esquecer. Então, peguei uma questão que fala sobre senha, sobre matrícula, sobre fila, sobre classificação, sobre protocolo, código, número telefônico, números normais e assim por diante. Tem outras formações também. Mas você percebeu que a ordem importa, você irá multiplicar as suas possibilidades. Belezinha? As possibilidades. Por exemplo, ó, questão 2 agora para a gente fechar aí, esse bloco. Fala assim, ó. Quantos números de 4 algarismos distintos, opa, de novo, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Josmar, formação de números. Então, a ordem importa. Quando a ordem importa, eu só multiplico. Eu quero que você faça isso em todas as questões, porque o grande lance é esse, gente, é você interpretar, né? Olha, formação de números. Opa, então, Josmar, a ordem importa, ela altera a natureza, então eu só vou multiplicar as possibilidades. Se você começar a treinar dessa maneira, se você começar a treinar dessa maneira, todas as questões, iremos fazer muitas questões aí, né? Você vai perceber o seguinte, que você vai guardar isso aí. Porque vai ter momento que a ordem importa e momento que a ordem não importa. Nesse primeiro instante, primeiro momento, a ordem importa, a ordem altera a natureza, só multiplica as possibilidades. Então, vamos lá. Quantos números de 4 algarismos distintos, né, podemos formar com os algarismos? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, olha só. A ordem importa, só vai ter a parte de cima. Eu quero uma coisa e a outra. Então, eu vou multiplicar as minhas possibilidades. Para a primeira posição, nós temos quantas possibilidades? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, qualquer um dos 5 números. Né? Já usei alguém. Para a segunda posição, nós temos quantas possibilidades? Nós temos 4 possibilidades. Por que 4? Porque tem que ser distinto. Eu não posso usar aquele que eu usei antes. Já usei outro aqui. Para a terceira posição, nós temos o quê? 3 possibilidades, porque eu já usei 2 algarismos. E para a última posição, nós temos o quê? 2 possibilidades, porque eu já usei um aqui. Faltam 2 possibilidades ainda para serem usadas, né? Então, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Por que veio diminuindo? Porque são algarismos distintos. Eu quero formar números com algarismos distintos. Então, aquele que eu usei, não posso usar novamente. Então, nós temos 120 números distintos, formados também por algarismos
distintos. A partir de quem? Dos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Belezinha? A gente vai finalizar esse bloco aqui, beleza? Iremos continuar, tem muitas questões, muita coisa pela frente, tá ok? Começamos agora para a gente estar treinando, né, essa parte de princípios de contagem, análise combinatória. Até a próxima aula, beleza? Se Deus quiser.